Meu nome é Elaine dos Santos. Minha mãe, quando ainda era criança, tinha um grave problema nas pernas. Ela nunca conseguia andar, nunca. E às vezes, ela até tentava, mas não conseguia. Até que aconteceu um fato impressionante que eu passo a narrar nesta carta de saudade. Minha mãe tinha 7 anos de idade. Era noite. Ela estava deitada em sua cama e padecendo de dores nas pernas, dores fortes. Ela gemia baixinho. Ela sofria quietinha, 7 anos de idade, deitadinha na sua cama, aquelas dores, e de repente, um menino entrou no quarto. Um menino que nunca a viu antes. Um menino que, ao mesmo tempo que ela se assustou, ela se acalmou. Um menino que tinha uma aparência calma, serena. Ela levou um susto, mas ao mesmo tempo ficou assim meio tranquila. Esse menino aparentava ter uns 12 anos no máximo. Um menino bonito, cabelos lisos, vestia uma calça curta com suspensório. E ele se sentou em uma cadeira que estava próxima à cama e não falou nenhuma palavra. A minha mãe, ao mesmo tempo que ela se assustou, o menino transmitia paz. O menino transmitia serenidade, mas ele não falava nada, não disse uma palavra. Apenas ele ficou olhando para aquela menina de 7 anos, com as pernas doentes, que mais tarde, tempos depois, viria a ser a minha mãe. Ele ficou olhando para ela. A minha mãe puxou o cobertor. Sabe quando você, embora você esteja, você vê que não há perigo, a pessoa não está ali para te fazer mal, mas você fica receosa. Então a minha mãe puxou o cobertor assim e se fechou debaixo do cobertor. E de repente, aquele menino saiu da cadeira, se levantou, se aproximou da cama de minha mãe e passou as mãozinhas sobre as pernas de minha mãe, por cima do cobertor, como se estivesse assim, não fazendo carinho, mas como se tivesse alguma coisa passando a mão sobre o cobertor e assim, sobre as pernas da minha mãe. Passou assim, e como se rezasse alguma coisa, voltou a mão e saiu sorrindo. Como entrou, ele saiu. Só que na saída, ele se voltou para minha mãe e fez um aceno assim, com a mãozinha, como se estivesse dizendo tchau, tchau. E sorrindo, saiu. Ele não disse nada, que a minha
Ele não falou nada, ele apenas deu a entender que ele estava dando um tchau. Não disse uma palavra sequer. Mesmo naquela hora em que ele passou a mão sobre as pernas da minha mãe, sobre o cobertor, e rezava alguma coisa, a minha mãe também não ouviu nada. Naquele mesmo momento, quando o menino então desapareceu do quarto, a minha mãe, agora ela ficou assim, sabe? Que menino foi esse? Que menino foi esse? Que menino foi esse, meu Deus? Que entrou e saiu e ela se levantou da cama e saiu andando e foi correndo. Mãe, vó, foi correndo até a minha avó, no caso mãe dela, foi para dizer o que tinha acontecido. A minha avó, mãe de minha mãe, quando viu aquilo, falou: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo, meu Deus? A minha mãe havia esquecido que não andava. A minha mãe havia esquecido, por um instante ela esqueceu. Ela ficou tão, depois que o menino foi embora, ela ficou tão assim apavorada, que ela esqueceu que não andava, ela esqueceu que tinha problemas nas pernas desde quando nasceu, ela sentia dores nas pernas, ela esqueceu das dores e levantou da cama, saiu correndo. Mãe, aconteceu uma coisa. No caso, a mãe dela, minha avó, assustada, olha, ela não acreditava no que estava vendo. Ela conseguindo andar e correndo, afinal de contas, minha mãe já tinha feito tantos tratamentos, tantas vezes esteve em hospitais e médicos, e o diagnóstico era de que ela teria um problema para sempre em suas pernas. Os médicos não sabiam mais o que fazer e não sabiam, sabe, que haveria ou poderia ter uma solução. E chegaram a dizer que a minha mãe, ela vai ficar ainda totalmente paralítica, porque a minha mãe, ela ainda conseguia de repente ficar de pé, mas um pouquinho só, mas ela não conseguia andar. E sentia muitas dores. Os médicos disseram: olha, essa doença é progressiva, ela vai acabar ficando paralítica das pernas para sempre. Os médicos previam que ela iria ficar paralítica para o resto da vida, dentro de mais algum tempo, porque essa doença é progressiva. Minha avó não acreditava no que estava vendo, mas não acreditava mesmo. Como era possível aquela menina não só estar andando, como veio correndo? Mãe, aconteceu uma coisa, mãe. Minha mãe então contou à mãe dela, minha avó, todos os detalhes do que tinha acontecido no seu quarto. Mãe, eu estava deitada, sentindo dores nas pernas, e aí entrou um menino. Eu fui gritar assim, mas o jeitinho dele, mãe, era tão calmo, era tão tranquilo, que eu, ao mesmo tempo que eu me assustei, eu fiquei assim calma. E ele não disse nada. Ele se sentou naquela cadeira ali, mãe, do lado da cama que você costuma sentar. Ele se sentou ali. Aquele menino depois se levantou e passou as suas mãozinhas nas minhas pernas, por cima do cobertor. E depois ele saiu sorrindo, e na porta ele me deu um tchau. E aí, mãe, eu esqueci que eu tenho problema. Eu levantei e vim falar para você: minha filha, acabou de acontecer um milagre. Acabou de acontecer um milagre. Acabou de acontecer um grande milagre. E depois disso, nunca mais minha mãe teve problemas nas pernas. Ela então, a partir de então, começou a andar normalmente, como até os dias de hoje ainda anda. E ela não viu mais o menino, nunca mais. Os anos se passaram. Minha mãe cresceu. Minha mãe veio a se casar.
com aquele que viria a ser o meu pai. E passaram-se 35 anos desde o episódio daquela noite. 35 anos desde aquele episódio. Em 1985, minha mãe estava assistindo televisão. Era um programa que se chamava Caso Verdade. Um programa que se chamava Caso Verdade. Era um programa especial que contava a história de um menino. Um menino conhecido, segundo um programa, o nome era Antônio da Rocha Marmo, mais conhecido por Santo Antoninho da Rocha Marmo, cujo túmulo, melhor dizendo, no cemitério da Consolação, uma espécie de santuário. Isso tudo estava sendo mostrado na televisão, num programa chamado Caso Verdade. Era a história de um menino sepultado no cemitério da Consolação, que tinha o nome de Antônio da Rocha Marmo, mais conhecido por Santo Antoninho da Rocha Marmo, que morreu aos 12 anos de idade e que fazia milagres até quando estava vivo, e depois de morto, muitos outros milagres. E na TV, e nesse programa Caso Verdade, contava exatamente a história de Antônio da Rocha Marmo, o Antoninho. Quando de repente, então, no programa, apareceu a foto dele, e a minha mãe, assistindo o programa Caso Verdade, quando viu a foto do menino, ela deu um pulo no sofá e começou a gritar: é ele! É ele! É ele! É ele, meu Deus! É ele! É ele! O menino que me visitou! O menino que me visitou! O menino que me curou! É ele! É ele! Todo mundo em casa veio correndo, sabe, desesperado pelos gritos da minha mãe: é ele! É ele! É ele! É ele! É ele! O menino que entrou no meu quarto naquela noite! O menino que me curou nas pernas! É ele! É ele! Meu Deus, é ele, Antoninho da Rocha Marmo, Antoninho da Rocha Marmo. Eu nunca podia imaginar que um dia, 35 anos depois desse programa Caso Verdade, contou-se a história de Antoninho da Rocha Marmo. Minha mãe está assistindo. Quando mostram a foto do menino, ela grita, é ele, meu Deus, é ele. Nós, quando vimos o programa, vemos, e minha mãe naquela emoção, desesperada, só faltava desmaiar. Nós todos começamos a chorar, todos nós começamos a chorar, todos nós. Ela então chorava, foi ele que me curou, meu Deus, é no cemitério da Consolação, o túmulo dele, olha. E já no domingo, foi durante a semana o programa, no domingo nós fomos até o cemitério da Consolação, onde tem ali construído um belo túmulo a Antoninho da Rocha Marmo. Quando nós chegamos lá, a minha mãe se emocionou tanto com a foto de Antoninho. Meu Deus, Antoninho da Rocha Marmo esteve quando eu tinha 7 anos comigo, meu Deus do céu. Meu pai, esse menino deve ali. Olha, eu já falei para minha mãe, ele deve ter uns 12 anos, e é a idade dele, 12 anos. Hoje minha mãe é uma das principais devotas de Santo Antoninho da Rocha Marmo. Ela juntou várias fotos dele e guarda em um álbum. Antônio da Rocha Marmo. Sim, ele que nasceu em São Paulo no dia 19 de outubro de 1918 e faleceu exatamente com 12 anos de idade, no dia 21 de dezembro de 1930,
de tuberculose. Antoninho da Rocha Amaro. E aí nós procuramos conhecer a história, nós procuramos saber mais sobre Antoninho da Rocha Amaro, porque nós até então nunca tínhamos ouvido falar. Sinceramente, nós nunca tínhamos, minha mãe nunca tinha ouvido falar. Foi quando mostrou a foto na televisão e ela viu, na hora ela voltou aos 7 anos de idade. Ela estava com 42, 35 anos atrás. É um menino. Sim, foi no dia 19 de outubro de 1918 que o menino prodigioso Antoninho Rocha Amaro veio à luz. Ele nasceu naquela casa assobradada da Rua Bandeirantes, número 24, no bairro de Santa Efigênia. Foi lá que os paulistanos Pânfilo Marmo e Maria Isabel da Rocha Amaro o receberam com imensa alegria para se juntar aos irmãos Maria da Penha, Nair, Ciro e Wanda. Desde o comecinho da vida, passou a ser chamado de Antoninho. E com apenas 6 meses de vida, Antoninho era cuidado por Mariana, a empregada da família, que dedicava atenção especial ao menino. E quando passeava com Mariana e avistava uma igreja, ainda bebê, ele se agitava no carrinho, ele fazia assim com os bracinhos, com as mãozinhas, bebê. E Mariana ficava impressionada com aquele bebê. Era passar perto de uma igreja de Santa Cecília, ou então se ela fosse um pouquinho mais longe, numa outra igreja, ele ficava todo agitado. E quando entrava na igreja de Santo Antônio do Pari, onde inclusive ele foi batizado no dia 13 de junho de 1920, aquele menino se transfigurava. Ele entrava naquela igreja e ficava com o olhar fixo no altar, assim. E quando então era a hóstia consagrada, o momento de se oferecer a hóstia consagrada, o menino, ele ficava extasiado. Na hora da bênção, durante as missas, ele ficava de pezinho. Ele aí já era um menino já. Ele ficava de pé e imitava o sacerdote, distribuindo bênção a todos os presentes com as mãozinhas ainda pequenininhas. Ele ficava remedando o sacerdote, o padre. Antoninho da Rocha Amaro, na verdade, já era ainda menino, uma rica alma predestinada. Desde cedo ele revelava uma inteligência muito viva, aprendendo de tudo o que acontecia à sua volta. Quando tinha apenas 5 anos de idade, Antoninho fez uma previsão e disse à irmã Maria Vicentina, a irmã de caridade da Santa Casa de Misericórdia, que a disputa entre o Vaticano e a Itália, que estava acontecendo lá na Europa, essa disputa seria solucionada brevemente com a vitória da Igreja, sob a direção do Papa Pio XI. A irmã Maria Vicentina da Santa Casa ficou abismada. Como é que um menino de 5 anos veio falar uma coisa dessa? Irmã, a disputa que está havendo entre o Vaticano e a Itália, isso em 1920, vai ser solucionada e a igreja vai ser vitoriosa com o Papa Pio XI. E de fato, em 1929, tudo foi resolvido, tudo foi solucionado com a vitória da igreja. E quando soube do ocorrido, Antoninho foi até a freira para lembrar a sua previsão. Certa manhã de domingo, Antoninho da Rocha Amaro assistiu à primeira missa celebrada pelo padre Olegário da Silva Barata. Na hora do beijamão, antigamente havia esse momento, a hora do beijamão, do novo sacerdote. Antoninho entrou na fila e, ao aproximar-se do padre,
atirou-se em seus braços e deu um forte e emocionado abraço naquele jovem religioso, tão emocionado que Antoninho chorou, molhou inclusive com suas lágrimas a batina do padre, as vestes paramentais do sacerdote. E em seguida Antoninho disse: Padre, eu vou morrer justamente no dia 21 de dezembro. No dia 21 de dezembro, eu vou morrer nesse dia, padre. Dia do aniversário dele, padre. Aquele menino abraçado no padre e emocionado disse: eu vou morrer no dia 21 de dezembro. Só que era dia do aniversário do padre Olegário. Assustado, o novo sacerdote viu aquilo e pegou o menino, deixou o menino. Era aniversário dele. Ele disse: olha, eu vou morrer no seu dia, no seu aniversário, no dia 21 de dezembro. E de fato, naquele 21 de dezembro de 1930, com apenas 12 anos de idade, vitimado pela tuberculose, Antoninho sempre dizia que seria padre um dia. E vivia brincando de celebrar missas no quintal de sua casa. Para isso, ele até ganhou um altarzinho portátil. Ele ganhou um altarzinho portátil, presente de Dom Epaminondas, bispo da cidade de São Paulo da época. Ele era tão frequentador da igreja, com tão pouca idade, tão religioso, que o bispo falou: vou te dar um altarzinho de presente. Deu um altarzinho para ele brincar em casa, no quintal de padre. Antoninho da Rocha Malma. Depois que recebeu o presente, Antoninho da Rocha Malma passou a rezar missas todos os dias diante do altar na sua casa, no seu quintal. Menino, ele tinha atitudes excepcionais de gente grande. Ele era um menino diferente dos outros. Antoninho era um menino prodígio. Mesmo atormentado pelo sofrimento doloroso da tuberculose, Antoninho jamais se esquecia dos humildes. Um dia, em Campos do Jordão, onde se tratava os doentes de tuberculose, ele soube que um homem pobre havia sido preso porque portava um revólver que havia achado no mato. Antoninho saiu lá do hospital e foi até a delegacia da cidade e pediu para falar com o senhor delegado. O delegado na época era Caio Machado Leite Sampaio. Sanatório. Então ele queria falar com o delegado Caio Machado Leite Sampaio. O policial não se encontrava, o delegado não estava. E Antoninho disse o seguinte para o carcereiro: diga ao doutor delegado, senhor carcereiro, assim que ele chegar, que Antoninho da Rocha Malma esteve aqui na delegacia para falar com ele e que quer a liberdade do preso, desse preso. O carcereiro achou um menino falando dessa maneira, e é isso mesmo, seu carcereiro. E como lembrete, Antoninho desenhou uma careta, uma caricatura, e colocou sobre a mesa do delegado e falou o seguinte para o carcereiro: faço essa careta no caso de o senhor se esquecer de transmitir o meu recado. Faça essa careta para o senhor se lembrar de dar o recado para o delegado quando ele voltar. Quando o delegado chegou, o carcereiro falou: teve um menino aqui que me impressionou, doutor. Ele veio dizer para o senhor soltar esse preso tal aqui, fulano de tal aí, porque ele foi encontrado com aquela arma que ele achou, tal, ele está preso. Mandou soltar ele porque, olha, e que se eu não falasse para o senhor isso aí, ele vinha aqui, olha, ele fez essa careta para eu lembrar de transmitir isso aí para o senhor. O delegado vendo aquilo falou: não é possível. Ele achou estranho aquele desenho e perguntou ao carcereiro: mas quem fez essa careta aqui?
Então foi um menino, o senhor não acredita, ele fez na hora, ó, e faça essa careta para o senhor não se esquecer de transmitir o meu recado para o delegado. E o delegado vendo vai perguntar quem foi que fez. O senhor pode dizer que foi eu, Antoninho da Rocha Magno. E faça o meu pedido a ele, que solte esse preso que está inocente e preso. O delegado tomou a iniciativa de procurar Antoninho da Rocha Magno lá no sanatório em Campos de Jordão. Ele quis conhecer esse menino. Foi lá, impressionado com os modos de Antoninho. O doutor Caio conheceu o menino. Falou: olha, aqui no sanatório tem um menino assim, tem. Ele pediu licença para ir lá na delegacia, então eu quero falar com ele, delegado. E o Toninho falou para ele: doutor, ele está preso injustamente. Eu quero que o senhor solte ele. Imediatamente o delegado mandou soltar o preso. Mas Antoninho piorava dia a dia e voltou para São Paulo. Uma tarde, vendo sua mãe chorando, teve a seguinte conversa com ela: por que está tão triste, mamãe? Por nada, meu filho. Eu nunca estou triste ao seu lado. Mamãe, é preciso fazer a vontade do Senhor. Nosso Senhor precisa de mim. A senhora está vendo aquele passarinho naquela árvore? É um pintacilgo. Escute ele cantando. Vendo, mamãe, aquele pintacilgo cantando naquela árvore? Eu vou fazer esse passarinho pousar aqui no meu ombro. E ele vai fazer isso, mamãe, não por minha vontade, mas por vontade do Senhor. Meu filho, não há como, meu amor. Como você vai fazer um passarinho vir pousar no seu ombro? Mamãe, não sou eu, é o Senhor. Veja. Passarinho, eu não sei do teu nome, eu só sei que é pintacilgo. Venha, passarinho, venha. Em nome de Deus, nosso Senhor, pouse no meu ombro. Imediatamente aquele passarinho voou da árvore e pousou no ombro de Antoninho. E aí, agora pousado no ombro de Antoninho, cantou, talvez como nunca antes tivesse cantado. E cantou bonito e cantou alto, aqui sentado no ombro, pousado no ombro de Antoninho. Está ouvindo, mamãe, o canto dele? É o canto da vontade de nosso Senhor. Sim, filho, sim, eu estou ouvindo e vendo, acreditando no que você fala, acreditando em nosso Senhor. Agora vai, passarinho, vai, meu amigo, vai para a tua árvore e continue a cantar com tanta alegria. Vai, canta assim. Um dia, Antoninho perguntou à sua mãe: mamãe, quem é esse frade que veio aqui para falar comigo? Frade? Que frade? Eu não vi nenhum frade, filho. Deixa pra lá, mamãe. Faz de conta que eu não perguntei nada. Imediatamente alguém bateu a porta. É o carteiro trazendo uma carta. Dentro da carta está
o santinho de um frade. E Antoninho disse: esse é o frade, mamãe. É o Frei Fabiano de Cristo. Ele veio me visitar. Dia 19 de dezembro, 1930. Antoninho da Rocha Mar armou o presépio de Natal. Foi para a cama. Armou o presépio de Natal. E ali ficou o presépio de Natal armadinho. E ele pôde contemplar tudo aquilo que foi o nascimento de Cristo. Dia 21, ele recebeu a visita da Madre Superiora da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e outras freiras. Em seguida chegou o Frei Ângelo de Rezende, que lhe ministrou os últimos sacramentos. 21 de dezembro. Depois da comunhão, Frei Ângelo pensou que o menino havia entregue a alma ao Criador. Ele estava com os olhinhos fechados, em atitude de êxtase. O Frei então tocou de leve seu ombro. E Antoninho abriu os olhos e disse: estou rendendo graças a Deus. Que linda estrada eu estou vendo. É uma estrada atapetada de flores. Como são belas essas flores que eu estou vendo. Algumas pessoas estão tocando nas flores. Outras estão sorrindo para mim, estão me chamando. Essas pessoas estão me convidando para acompanhá-las. Que maravilha! Que cortejo lindo! Eu vou com eles, mamãe. Eu vou com eles. Eles estão me chamando. Mamãe, quantas crianças também. São muitas crianças, mas tem adultos também. Eu vou indo. Vejo um imenso clarão no céu agora. Um vulto está se aproximando. Mamãe, estou vendo o vovô, o pai da senhora. Ele veio me buscar. É o vovô. Eu estou indo para o céu. As crianças estão aqui. Elas estão ao meu redor. Os adultos estão me chamando e o vovô me pegou na mão. Então Toninho abriu os olhos, sorriu para todos. Adeus, mamãe. Adeus, mamãe. Adeus a todos. Adeus. Eu estou indo embora. Eu estou cercado de tanta coisa bonita nessa estrada tão iluminada. O vovô vai me levar, mamãe. Adeus. 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 E fechou os seus olhos definitivamente, conforme ele havia previsto, naquele abraço que lhe deu ao padre naquela missa, que morreria no dia 21 de dezembro, justamente no aniversário do padre. E foi o que aconteceu. No dia seguinte foi sepultado no cemitério da Consolação. Seu túmulo é um verdadeiro santuário.
Os milagres e graças atribuídos a Antoninho são inúmeros. Antoninho, uma curta vida coroada de grande amor a Deus. Santo Antoninho da Rocha Mármore, o santo de São Paulo, o santo de São Paulo. Amanhã é o seu dia. Amanhã, dia 19 de outubro, amanhã. Ainda em vida, o dom de prever o futuro, inclusive uma visão da morte. Um garoto fervorosamente crente em Deus, católico, desde pequeno, brincava de fazer altares e ser padre e celebrar missas. Sim, Antoninho da Rocha Mármore. Ó Deus, ouvi as nossas preces em favor da glorificação do vosso servo Antônio da Rocha Mármore, que em tenra idade já soube trilhar os caminhos da virtude e neles introduzir seus amiguinhos. Dai-nos a graça de viver cristamente, a fim de que um dia possamos contar no céu os vossos louvores. Depois de haver-nos honrado na terra com a prática dos seus mandamentos, ó Senhor, abençoai todas as crianças, especialmente as enfermas, em nome de Antoninho da Rocha Mármore. Amém. Cemitério da Consolação. O túmulo de Antoninho da Rocha Mármore, cujo dia é amanhã, 19 de outubro. Santo Antoninho da Rocha Mármore.